Bom, a aula, assim como todas as minhas aulas que eu tenho feito, fazem parte de um trabalho que eu tenho desenvolvido, um projeto que iniciei desde a década de 90, lá na Unesp de Rio Preto, que realmente é um projeto de divulgação de astronomia, mas mostrando o conteúdo da astronomia, a parte científica da astronomia. E nos últimos 6 anos, a pedido dos alunos, eu passei a fazer uma nova avaliação, né, na literatura científica e reatualizei todo o projeto. Então, tenho 6 anos de trabalho que estou concretizando agora. E tem um material farto, material que eu fui adquirindo de acordo com a necessidade do assunto que eu estava desenvolvendo. O projeto chama-se Gênese Científica, porque tem a ver com origens. São as origens em todos os sentidos, desde a origem do universo até a origem do sistema solar, até a origem da vida, até a evolução durante todas o momento em que a vida esteve presente na Terra, e inclusive também a evolução humana, de uma forma bem minuciosa, muito bem caprichada. Foram muito tempo de trabalho e eu fui analisando um por um, muitos e muitos artigos científicos, centenas e centenas de artigos científicos, todos relacionados com o projeto. E aqui eu estou para apresentar uma parte dele. Tá? Então o projeto é sobre origens, eles têm a ver com aquilo que é o mais importante. Aliás, eu acho assim, é aquilo que a gente tem que saber, gente. Por quê? A escola não está oferecendo todo o assunto. O assunto da ciência, ela desenvolveu muito e a escola ficou para trás. Ela não tem acompanhado. Então, na realidade, quando a gente precisa saber de assuntos científicos, a gente tem que ir atrás de revistas especializadas, ou então revistas que tratam de assuntos científicos, mas, na realidade, a imprensa normal pouco relata. E quando relata, são fatos assim, perdidos, não é fatos que estão relacionados. É assim, descobriram isso. Quem lê não consegue localizar onde encaixar isso. Por quê? Porque não tem fundamentado o conhecimento necessário para saber aonde que encaixa aqueles assuntos que são divulgados na imprensa. Na realidade, eu estou com esse projeto buscando ocupar um espaço que não existe, é um espaço da ciência modernizada, ou seja, da ciência atualizada. Então, tudo que está constando nesse projeto faz parte daquilo que a gente precisava saber sobre a nossa existência. Então, é claro, essa existência começou com essas perguntas fundamentais, e na realidade essas perguntas vêm de milhares e milhares de anos atrás, desde quando o ser humano começou a desenvolver pensamento abstrato. Volta ali 70, 80, 90 mil anos atrás. É aquilo que nós chamamos de revolução cognitiva. É aquele momento da história, da biologia, da biosfera terrestre, em que o ser humano passou a representar algo diferenciado perante os seres vivos. Ele começou a raciocinar, idealizar, tá? Ele começou a pensar e pôr em prática aquilo que ele imaginava. Então isso foi um momento fantástico, a origem de todo esse processo da qual o ser humano passou e esse mundo todo que ele construiu. Coisas do bem e coisas do mal surgiram através da revolução cognitiva. Então aqui é justamente isso mesmo. Então o projeto vai em frente a isso. Por quê? Resgatando a atualização de todos os assuntos científicos relacionados com a nossa existência. Tá? Vamos aqui, né? Então começa desde a época de Galileu, com o primeiro telescópio, Leeuwenhoek, com o primeiro microscópio, origem do universo, tá? A composição, né? a anatomia do universo, todos os objetos celestes relacionados que tem a ver com a evolução estelar também, assim como as supernovas que enriquecem o universo com seus elementos químicos formados durante a sua fase de nucleossíntese.
tá? Os cometas que têm matéria orgânica, e das quais alguns, né, atingem a superfície, como por exemplo Murchison, que é um campeão de matéria orgânica dos meteoritos, trouxe muita informação a respeito, como por exemplo da origem da vida, que ele traz assim, moléculas importantes que estão relacionadas com a evolução química que gerou os primeiros seres vivos, né, no nosso planeta. Então assim vai, né? Desde a formação dos primeiros seres vivos, eu tenho material de fósseis aos montes, tá? Todos relacionados com o assunto. Os primeiros predadores, inclusive, né? Como por exemplo esse é o famoso, né, Anomalocaris do Cambriano, dinossauros e choques cósmicos, todos relacionados com o projeto. E a forma é o surgimento dos seres, né, dos hominíneos que deram origem, né, de certa forma, em grupo, todos eles acabaram também gerando, né, a nossa espécie. Tá? E outro fato também avaliado pelo projeto é também a astrobiologia. Que, além da Terra, sabemos pelo menos o modelo do que aconteceu na Terra, podemos pelo menos buscar fora da Terra algo parecido. E, quem sabe, conhecer algo que a gente, né, está relacionado com a vida e que nós não conhecemos, e não aconteceu na Terra, aqui pode acontecer em outros mundos também. Tá? E que também a consciência de que nós todos somos feitos de matéria estelar, tá? Matéria formada nas estrelas. Então, a nossa conexão com o cosmos é muito íntima. Nós estamos juntos ao cosmos. Aquilo que a gente pensa assim, não, está lá no céu e aqui na Terra é outra coisa. Não, gente. Nós estamos todos fazendo parte da mesma coisa. Então, quando a gente vê estrelas, as estrelas também estão em nós. Tá? A nossa matéria, o nosso corpo foi formado também no interior de estrelas, no passado. Tá? E saber também que a vida é um aprendizado, tá? E que além disso a Terra é um planeta escola e estamos aqui para aprender, tá? Então é isso. Agora, vamos começar. Espera aí, não acabei. A gente tem que usar tudo isso, sabe? É tudo isso mesmo que nós temos para aprender. Agora, eu vou iniciar, né, a aula, né, a determinada aula, mostrando para vocês o seguinte. Na realidade, quando se estuda a formação do sistema solar, existem dois times de cientistas. Uns usam os telescópios para buscar imagens e discutir o assunto e concluir sobre o que está acontecendo na formação do sistema solar. Outros se tocam, ao invés de usar telescópio, usam microscópios e analisam meteoritos. E lá, nos meteoritos, eles buscam as origens do sistema solar pelo enfoque do meteorito. Geralmente esses dois times não se medem, não se misturam. É interessante isso, sabe? As pessoas tendem a ficar mais muito nas suas partes. Não há uma união, as pessoas não se misturam no sentido de saber mais a respeito do assunto e saber que o assunto relacionado à ciência, à natureza, está toda relacionada. Todos nós estamos relacionados. Sabe? O ser humano apenas dividiu em partes para poder estudar. Mas não é para ficar em partes, é para fazer a conexão entre todas as partes do conhecimento. É assim que a gente adquire um conhecimento geral e mais forte a respeito da nossa existência. Tá? O início do pensamento sobre como formou o sistema solar iniciou aqui
com o René Descartes, e olha que faz tempo, né? 1644, ele já dizia que o sistema solar surgiu de um fluxo de redemoinho de matéria de uma nebulosa. Naquela época. E aqui fazendo, inclusive, uma homenagem a essa figura importante na ciência, que foi o Ernst Chladni. É um alemão, tá, que era advogado, tá, depois também se tornou físico e músico. E na física ele foi pioneiro no estudo sobre a acústica. Tanto é que ele é conhecido como o pai da acústica, né? Esse aspecto aqui. Mas o fato é que ele também tem esse lado. E também estudou meteoritos. Mas ele é um dos que enfrentaram o preconceito, porque naquela época ninguém acreditava que havia pedras que caíam do céu. Então, quando ele começou a estudar meteoritos e começou a declarar que eles eram pedras que vinham do espaço, ele foi ridicularizado. Isso está na literatura e deve ter sido feia a coisa que ele inventou. Tá? Ninguém queria acreditar que realmente eram do espaço. E ele colocou assim, olha, naquela época, 1794, se os planetas tiveram um começo, eles devem ter sido formados a partir de pedaços de matéria de um estado não consolidado e caótico, ao qual estavam dispersos por todo um vasto espaço antes que a atração gravitacional as reunisse em grandes massas. Ou então os corpos planetários se formaram a partir de massas maiores que foram quebradas em pedaços. Ele simplesmente acertou. Acertou. É justamente isso que acontece. Ele falou isso antes de se estabelecer todo o conhecimento a respeito de formações do sistema solar. Muito bem, Chladni. E outras coisas. A formação dos sistemas estelares depende de telescópios terrestres e espaciais. Também da análise de materiais coletados por sondas de meteoritos, porque são duas fontes de conhecimento que enriquecem o conhecimento a respeito da formação do sistema solar. E o meio interestelar é algo interessante, gente, porque o meio interestelar é rico em matéria. Na realidade, não existe a ausência de matéria, tá? Existe, sim, matéria em todo lado. Então, por exemplo, o meio interestelar pode variar assim, de 100 partículas até 1000 partículas por centímetro cúbico, ou seja, átomos. Então, na realidade, o universo é todo cheio de matéria. Tanto é que aqui vocês estão vendo as Pleiades, ali no canto, né? As Pleiades, que geralmente as Pleiades são aquele grupinho de estrelas que a gente vê no final do ano, perto na constelação do Touro. Veja bem, tá? A gente olha para aquilo lá e a gente vê um vazio entre as estrelas. Mas esse vazio, olhem o que é na realidade, tá? Isso aqui é o que nossa tecnologia consegue detectar. Mas se for pensar bem, o universo é todo fechado. Nosso espaço interestelar, todo fechado em matéria. Não existe o vazio, tá? E é assim, existem as nebulosas também, né, onde concentra a maior quantidade de matéria. São nebulosas que têm temperaturas próximas de 10 kelvins, ou seja, menos 263, menos 253. Essa é a temperatura que reina entre no meio interestelar. E elas mantêm-se quietas, essas nebulosas. Quietas, ou seja, sofrendo equilibradas de acordo com a temperatura e a pressão da temperatura e a pressão da gravidade entre elas. Elas mantêm equilíbrio, elas ficam relativamente quietas, tá? E tem várias. A nossa Via Láctea tem mais de 2.000 nebulosas gigantescas. A nossa galáxia é riquíssima, portanto é riquíssima em nebulosas. E aqui a nebulosa do Órion, aquela que é facilmente vista em telescópios caseiros, né? Mesmo da cidade. Aqui uma foto que eu fiz lá em Rio Preto.
nebulosas são ricas em hidrogênio e hélio, né? Hidrogênio principalmente 3/4, hélio 1/4, e traços de lítio. Isso da época da formação do universo. Tá? Agora, elas também possuem matérias formadas pelas estrelas, como por exemplo, carbono, oxigênio, silício, magnésio, ferro, alumínio, níquel. Tá? Tem matéria produzida no interior das estrelas depois que o universo formou. Porque as estrelas são fábricas de matéria, elas fazem átomos mais pesados do que hidrogênio e hélio. E assim elas vão produzindo e vão distribuindo para o universo, enriquecendo as galáxias de elementos químicos mais pesados que hidrogênio e hélio. Elementos químicos fundamentais para a produção de planetas, para a produção de novas estrelas, para a produção de objetos, né, que estão compostos, que compõem os sistemas estelares. E aqui está todo um resuminho, né, da formação da nucleossíntese estelar, né, de onde é formado os elementos químicos. Tá? E essa riqueza em metalicidade, veja bem, gente, metalicidade, quando a astrofísico fala de metal, ele está dizendo, não é metal, ferro, alumínio, ele está falando assim, tudo que é mais pesado do que hélio. Tá? Pela tabela periódica você já tem como saber, assim, tudo que é mais, tem mais massa atômica, número atômico maior do que hélio. Tá? Então tudo que, quando a gente fala metal, metalicidade, ele está dizendo que a presença de elementos químicos mais pesados do que o hélio, e o hidrogênio também, claro. E que o enriquecimento do universo, depois que ele se formou, né, porque quando ele se formou tinha hidrogênio, tinha hélio, tinha lítio. Depois que ele se formou, aí ele foi enriquecendo através da nucleossíntese estelar. Muitas vezes algumas estrelas terminam a sua vida explodindo, ou seja, em supernova, quando elas jogam, aí elas jogam toda essa matéria criada para o espaço, enriquecendo o espaço interestelar, da onde vem o material necessário para a formação de sistemas estelares, inclusive com planetas. É assim que as coisas acontecem, tá? Então está aqui uma nebulosa quiescente, quietinha, desde que nada a perturbe. Agora, existem duas condições que podem fazer com que uma nebulosa fique alterada, ela fique nervosa, vamos pensar assim, pela perda de calor das partículas ou também pelas colisões ou ondas de choque. Tá? As colisões ou ondas de choque, elas podem estar relacionadas com nuvens interestelares que se chocam, colisões de galáxias, supernovas e suas ondas de choque brutais, e também estrelas massivas e estáveis com forte vento estelar, como por exemplo uma estrela azul gigante. Estrelas que são extremamente maciças, elas têm um vento estelar absurdamente forte, por exemplo, que são de milhares de quilômetros por segundo. Em comparação ao nosso Sol, tem vento solar de entre 400 a 800 km por segundo na altura da Terra. Agora imagine estrelas que têm poder de jogar vento para o espaço, para todas as direções, a milhares de quilômetros por segundo. Imagina a ondas de choque que elas produzem. Como por exemplo aqui o trapézio do Orion, que a gente vê nos telescópios pequenos também, que faz parte da nebulosa do Orion. Aquelas 4 estrelas, nós temos uma delas, inclusive, elas fazem um vento estelar tão forte que ela é capaz de soprar estrelas em formação, fazendo caudas como se fossem comidas. E além disso, não só perturba as estrelas em formação, como também elas formam buracos no meio de nebulosas quiescentes. Como por exemplo, isso que nós estamos vendo aqui. Tá? Isso aqui é um buraco, né, se for pensar bem. Tá? E as bordas são meio iluminadas, elas são um pouco mais energéticas, por causa das ondas de choque batendo nelas,
ondas de choque de estrelas azuis gigantes, batendo nelas, fazendo com que elas fiquem, tornem-se mais densas, ou seja, elas começam a chocar a matéria, começam a condensar a matéria das nebulosas. Então, toda vez que a gente vê esses buracos, a gente pode imaginar, algumas estrelas maciças que estão causando perturbações na nebulosa. Olha, aqui também, tá vendo? Tudo assim, né? Isso aqui gera perturbações nas nebulosas. Elas deixam de ser quiescentes e começam a se tornar ativas. E nessa atividade elas começam a gerar estrelas. Elas começam a se tornar incubadoras de estrelas, que é o principal das nebulosas, formação de estrelas. E as supernovas, das quais estrelas de uma galáxia podem chegar a ter brilho superiores à própria galáxia, como a gente está vendo ali, né? Tá? Ela chegou a um brilho bem maior do que a própria galáxia, de tão energética que é essas explosões. E durante essas explosões, não só as estrelas jogam matéria criadas durante a sua vida, né? Durante o momento em que a estrela existiu, como também no momento da explosão gera novos elementos químicos também, mais pesados ainda, capaz de enriquecer capaz de enriquecer o meio interestelar com matéria pesada, matéria necessária para a construção de planetas e sistemas estelares, tá? Como a gente está vendo aqui, uma supernova, tá? No momento que ela explode, ela joga toda a matéria dela, das camadas externas, para o espaço. E isso acontece com uma certa frequência no céu, tá? Então a gente vê essas explosões, são muito comuns, elas tá vendo? Bateram ali nas bordas da nebulosa e começaram a energizar, a perturbar a nebulosa, certo? Aqui. E estrelas supernovas são difíceis de ver olho nu, mas no entanto, tem tantas galáxias no espaço que sempre vai ter alguma galáxia que está tendo algum brilho de supernova. Mas a nossa última faz muito tempo, foi na época a última supernova da nossa galáxia, 1609, se não me engano, que foi visto por Kepler. Mas a última supernova visível ao olho nu foi em 1997, mas ela não foi na nossa galáxia, foi na Grande Nuvem de Magalhães, que é uma das galáxias satélites da nossa galáxia. Quer dizer, uma galáxia próxima, mas foi visível ao olho nu, tá? Como nós pudemos ver aqui, né, nessa foto que eu fiz na época. E ela gerou ondas de choque, que já foi revelado já nas fotos do Hubble, tá? E a Via Láctea é rica em remanescentes de supernova, rica em elementos pesados. Então, no fundo, foram muitas histórias de supernova, muitas vezes o nosso meio interestelar foi enriquecido de matéria formada no interior das estrelas e nos momentos das explosões, tá? E aqui a gente vê imagens de resíduos de supernova, tá? Que enriqueceram a nossa galáxia. E agora vamos fazer a união dos meteoritos com a formação do sistema solar, ou seja, da observação microscópica com a observação macroscópica. A nebulosa primordial é uma nebulosa que devia existir antes da formação da Terra, a formação do Sol. E nós temos uma grande dúvida. Começou assim, frente a essas teorias, frente a essas colocações da ciência a respeito da formação de sistemas estelares, em relação a nós, o que deve ter formado a nossa nebulosa primordial? O que deve ter formado? Como é que ela começou? A evidência nos meteoritos. Agora, os meteoritos vão contar a história, tá? Como disse John Wood, os meteoritos são uma das nossas melhores fontes de informação sobre o cosmos. Mesmo no presente, eles ainda guardam segredos que estão além da nossa imaginação. Eles têm muita coisa ali. Pensa que a gente sabe tudo? Sabe um pouco.
sabe um tanto, mas tem muito mais dentro de uma pedrinha de meteoritos. Normalmente os meteoritos são feitos com olivina, piroxeno, que são silicatos, né, enriquecidos com magnésio, ferro, cálcio, são esses elementos. E também os flocos de metais, ferro, níquel, as inclusões refratárias e os cônturos. São os elementos principais de meteoritos. Vocês estão vendo aí, né, as pecinhas que eu passei para vocês verem. Vocês vão ver os floquinhos de metais neles, dentro dessas pecinhas. Que na realidade os meteoritos condritos são, no fundo, a compactação da nebulosa primordial. Então, aquilo que existia na nebulosa primordial, em seu momento de formação do nosso sistema solar, os meteoritos condritos são exatamente isso, a compactação daquilo que existia no espaço, tá? Interplanetário, vou pensar assim, né? Interprotoplanetário. E a matriz, a própria pura matriz, é a matriz de preenchimento dos condritos, é justamente a poeira que existia na época da formação do sistema estelar. E os floquinhos são flocos de metal. Isso aqui eles brilham, né? Porque eles estão brilhando, são metais, né? Eles são brilhantes, conforme vocês estão vendo aí. São ferro-níquel, tá? Eles são dispersos na matriz dos meteoritos condritos, principalmente os ordinários, não? Eles são mais visíveis. Aqui, por exemplo, a gente está vendo um floquinho bem de perto. São vários, né? Como vocês viram. Mas as lições começaram quando começou a se analisar os condritos carbonáceos tipo CV3, que é o que corresponde ao Allende. É um meteorito que caiu em 1969 e que foi aproveitado, toda a tecnologia preparada para analisar rochas lunares foram todas usadas também para a análise desse meteorito que caiu no México e foi recolhido muitas pedras, o Allende, o CV3. Alguns dos achados do meteorito CV3 já eram pistas sobre o mecanismo que proporcionou o surgimento do sistema solar. Vamos lá, vamos ver o que é isso. Nele foi encontrado, assim, estabelecido dois tipos de matéria que ajudaram bastante a estabelecer qual foi a origem, como que surgiu o nosso sistema solar. Então, o estudo das proporções isotópicas dos elementos químicos, de alguns elementos químicos, né, e de isótopos radioativos de meia-vida, inclusive meia-vida curta, presentes nas inclusões refratárias. E a presença de carborundum e diamantes e grafites na matriz. Isso aqui foi como se fosse uma análise policial, né? Ou então de detetive. Tem que descobrir que segredos que eles guardam. O estudo das proporções isotópicas dos elementos químicos presentes nas inclusões refratárias, que eu já vou mostrar para vocês, já ajudou bastante a entender o que aconteceu. Então, nesses elementos refratários, principalmente rico em cálcio, alumínio, titânio, existem alguns elementos das quais a ciência faz uma análise. Por exemplo, usa isótopos. Só para lembrar, isótopo é quando existe um número de nêutrons diferente de outro elemento químico. Como, por exemplo, hidrogênio e deutério, tá? Que é um exemplo típico, né? Hidrogênio não tem nêutron, deutério tem um nêutron. Então, o deutério é um isótopo do hidrogênio. E assim por diante. Então, por exemplo, foram analisados isótopos de oxigênio, magnésio, silício, cálcio e titânio. E viram que eles são diferentes. Então, a proporcionalidade desses isótopos mostrou diferença entre os meteoritos terrestres, lunares e
e de outros meteoritos também. Tá? E isso demonstra que eles devem ter sido formados não na nebulosa primordial, mas sim em outro lugar, longe daqui. Porque a matéria que constitui uma nebulosa, que vai dar origem aos planetas, elas têm uma proporcionalidade entre os elementos químicos, entre aliás, os isótopos e os elementos mais comuns. Eles têm uma proporcionalidade que é relativamente constante em qualquer lugar da nebulosa. Agora, quando existe uma proporcionalidade muito diferente, pensa-se em alguma invasão, alguma coisa entrou dentro do sistema, né, da nebulosa primordial. Não é daqui, ela tem outra história de nucleossíntese, ela tem de outro lugar, não tem nada a ver com a gente. É isso que diferencia bem também um objeto estranho no sistema solar, quando tem uma proporcionalidade isotópica diferente daquela encontrada no sistema solar, mas em qualquer lugar do sistema solar. Alguns elementos químicos, alguns isótopos, não seguem muito bem essa proporcionalidade, eles têm algumas variações, mas outros têm. Tá? Deixa eu seguir aqui. Conclui-se que a nossa nebulosa primordial foi invadida por matéria estranha, expulsa de uma estrela que existiu anteriormente ao surgimento do nosso sistema solar. Então, a presença desses isótopos já é suficiente. Isótopos, Rodrigo, uma proporcionalidade bem diferente daquela encontrada no sistema solar, indica que ela foi invadida lá no seu passado. Isso só pode acontecer, ainda mais quando eles encontraram isótopos que são normalmente criados no interior, aliás, nos momentos de supernova, como, por exemplo, o mais famoso deles, o alumínio-26, que tem uma meia-vida de 750 mil anos e se transforma em magnésio-26, liberando calor. E só a presença do alumínio-26, por exemplo, eles têm a conclusão de que é um elemento químico formado numa supernova. Tá? Então, outro fato, o carboneto de silício, o carbonundo, é uma matéria criada em estrelas na sua fase de gigante vermelha antes da formação de nebulosas planetárias. Quem conhece a evolução estelar, como de estrelas parecidas com o nosso Sol, sabe, né, que ela tem uma fase de formação de nebulosa planetária. E essas carbonudos são formadas em estrelas desse tipo, as chamadas AGB. Tá? São de baixa massa e metalicidade semelhante ao Sol, ou seja, tem os mesmos elementos químicos pesados, aquilo que eu falei, parecidos com os elementos químicos presentes no Sol. Tá? E percebem a fase de formação da nebulosa planetária. Essa é a origem do carbonundo. Agora, o carbono, na forma de diamante e grafite, só pode ter sido feita por pressão. Agora, uma pressão capaz de formar essas grafite e diamantes só pode ser onda de choque de supernova. Então, gente, o que deve ter gerado o pontapé inicial da formação do sistema solar, tá, foi uma supernova. Tá? Foi assim que começou a nossa história. Uma supernova, aquelas estrelas destruidoras, a explosão mais que tem brisas superiores à própria galáxia. Tem uma energia absurda, são capazes de formar, tá? Da mesma forma que elas destroem, tem uma energia suficiente para destruir, elas também formam sistemas solares, sistemas estelares. Tá? É assim, uma onda de choque, uma supernova, numa nebulosa aquiescente. Ó, o que ela fez? Ela fragmentou a nebulosa e gerou o colapso dessa nebulosa, capaz de dar a origem de um sistema estelar. Inclusive, vários. Tá? Na realidade, quando existem as ondas de choque de uma supernova, são várias estrelas que são formadas numa nebulosa aquiescente. Uma nem duas. Não foi uma só que gerou nossa estrela. Com certeza, se
surgiram várias estrelas junto com o Sol. As irmãs do Sol devem estar tudo dispersas na galáxia, depois de formarem. E temos agora o processo de acréscimo, que foi sugerido por Viktor Saforonov, um russo, em 1972, que ele considerava que o processo de acréscimo da formação do sistema planetário foi a partir de coalescência de grãos. Da mesma forma como de grão em grão a galinha enche o papo, tá? De grão em grão se formou o nosso sistema solar. E é claro que quando vem uma onda de choque, as partículas entram em choque e de uma tal forma, com liberação de energia, a ponto de pulverizar. Elas ficam realmente pulverizadas, as partículas iniciais. Então, elas ficam pulverizadas, elas ficam vaporizadas, vamos pensar assim. Tá? Mas acontece o seguinte: em algum momento existe uma redução da temperatura, porque no início, com a onda de choque, elas se condensaram e aumentaram o choque entre elas, esquentaram, emitiram calor, mas no momento elas começaram a perder calor. Quando elas perderam calor, é quando iniciou quando os minerais refratários, ou seja, os minerais mais pesados, começaram a se condensar e formaram as inclusões brancas. Tá? Mais ou menos assim. Tá? Aqui a gente pode ver assim, algumas partículas que devem ter dado origem às inclusões brancas. Foram os primeiros objetos a se formar no sistema solar. Porque os elementos químicos mais leves, carbono, oxigênio, nitrogênio, por exemplo, ainda não estavam sob efeito da temperatura, eles não conseguiam se condensar. Mas os elementos refratários mais pesados conseguiram já. Então foram os primeiros elementos a se formar no sistema solar em formação. Como, por exemplo, as inclusões brancas encontradas nos condritos. Então está aqui uma das inclusões brancas. Isso aqui está... E aqui vocês veem, são inclusões brancas, são uns elementos brancos, tá? Normalmente são claros, pode ser amarelo, cinza ou branca, de bordas definidas e de formas bizarras. Elas não têm uma forma definida, elas são amorfas completamente. E o mais interessante, que quando eles fizeram a análise da idade das inclusões brancas, realmente eles encontraram a idade mais antiga que existe no nosso sistema solar. 4,566 bilhões de anos. Não existe nada mais antigo que elas. Então elas são o pontapé inicial, o tempo zero de formação do sistema solar. Surgiram antes do Sol e dos planetas. Então está aqui exemplos dessas inclusões brancas. Elas são geralmente bem opacas, elas são de uma densidade bem forte. Aqui visto bem de perto, uma delas, você pode ver a estrutura, ela é rica em cálcio, por isso tem que ser brancas. E elas têm inclusões, algumas têm inclusões de olivina. São tudo inclusões de olivina. Essas manchinhas verdes aqui. E de vez em quando, não é que seja comum, mas de certa forma, algumas inclusões brancas realmente têm essas olivinas. Esse material que está sendo visto aí por vocês, esse aqui, tem esse daqui, o CV3, esse condrito carbonáceo, CV3, ele tem, vocês vão ver que tem duas coisas nele. Tem um côndilo gigante aí, o que não é comum, tá? Vocês vão ver muito bem nele. E tem uma manchinha aqui embaixo. Essa manchinha é uma inclusão branca, o objeto mais antigo que vocês vão ver na vida de vocês, tá? Vocês vão ter na mão esse objeto mais antigo. É o tempo inicial, é o T0 da formação do sistema solar.
quando elas formaram, nem pensar em Sol, nem pensar em planeta, nem pensar em cometa. O remoinho de poeira começando a se condensar na formação de um sistema estelar. E isso de perto, tá? Vocês estão vendo, se é pequenininho, vocês vão ter dificuldade de enxergar direito. Mas se vocês quisessem ver no microscópio, seria isso. É isso que vocês vão ver aí. Tá? Bom, as inclusões brancas aparecem em vários tipos de meteoritos, principalmente condritos carbonáceos. Nos condritos ordinários é muito raro, menos de 1%, mas nos carbonáceos é muito comum. Como aqui no CK3, vi no CO ali, CO3, aqui no Miguel, que é um CN2, aqui no Sutherland, que é um CM, que é apenas um CM, não foi classificado como 2. Aqui no Gibilet Visselman, aliás, que é um condrito carbonáceo CN2 muito bom para ser rico em elementos. Aqui no Águas Arcas, né, o meteorito que caiu agora na Costa Rica. E eu já analisei vários fragmentos dele, eu já encontrei vários inclusões brancas dele. Tá? Há mais de 2 meses atrás, essa rocha estava no espaço ainda. Ela é recentinha, tá? Recém-caída na Terra. Enquanto a temperatura da nebulosa reduzia, aí ia surgindo as outras substâncias refratárias. Aí foram formando os outros elementos químicos mais leves, foram se juntando para finalizar a formação dos primeiros objetos do sistema solar. Que, inclusive, fora as inclusões brancas, depois de 10 a 100 milhões, 100 milhões de anos, aí foram formando as outras, foram juntando e formando os outros elementos que constituem os condritos. Aí depois iniciou a rotação do disco do próprio planetário, ou seja, na realidade, assim, o que faz os objetos girar é pancada, né, gente? Eles levam pancada, eles vão se chocando, porque eles estão numa área cheia de objetos, né, circulando. Então, os choques geram movimentos neles. Então, eles começam a girar em decorrência dos choques, que é o efeito de um objeto que está em aumento de massa, né, porque está agregando grãos e aumentando de tamanho. Em algum momento ele vai ter uma resultante de movimento que vai manter, que é o que vai gerar o movimento de rotação desse objeto. Não só isso, como também em contração. Como ele vai estar em contração de formação, ele vai reduzir o tamanho. E nessa redução do tamanho vai ter a conservação do momento angular. Ele vai aumentar a velocidade dele durante a fase de contração. E além disso, ele vai transmitir essa rotação para a nebulosa que está ao redor dele. E vai ter aquele fenômeno de desequilíbrio entre a força da gravidade próxima ao eixo de rotação em relação à parte equatorial do objeto. Ou seja, a matéria vai ficar totalmente esparramada em direção àquilo que a gente pode chamar de equador, ou seja, é um desequilíbrio, né, entre a força gravitacional e a força centrípeta. Isso acaba gerando um disco de matéria. E é assim que começa tudo, a origem, a formação da nossa casa. Imagine um prédio sendo construído, ainda não habitado. Tá? Então tem toda aquela fase de construção, de assentar tijolo e tudo mais. O sistema solar teve uma fase assim. As regiões densas, próximo da protosfera, os choques dos grãos reduzem a velocidade, né? Porque próximo da estrela, os choques reduzem a velocidade orbital e faz com que elas se espiralizem em direção ao núcleo. E é isso que acontece. E isso vai enriquecendo o objeto central que vai dar origem a uma estrela. E assim o sistema solar vai se fortalecendo e vai se formando. Como nessa figura aqui também, né? A gente pode ver facilmente, a gente chama até de planetésimos,
eles vão girando em volta, né, do objeto maior, que vai dar origem à estrela, e vai se fundindo a ela, e vai aumentando a massa daquele objeto, cada vez mais até ter massa suficiente para começar a emitir calor e ser transformado numa própria estrela. Também ocorre a formação da linha do gelo, que a linha do gelo é exatamente assim, é o local em que a água deixa de ser vapor e torna-se sólida. Então isso surge em torno de 2 a 4 unidades astronômicas da própria estrela. Isso equivale 300 milhões a 600 milhões de quilômetros de distância da própria estrela. E é uma região interessante, porque a linha do gelo ela marca a transição entre a formação dos planetas rochosos e os planetas gasosos. Porque na parte interna da linha do gelo ocorre a consolidação da matéria refratária, que é resistente ao calor, ferro, níquel, alumínio e silício. Eles dão origem aos planetas terrestres, planetas que têm chão, você anda, você pisa neles. Mas além da linha do gelo, geralmente se formam os gasosos, principalmente ricos em carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que são planetas gasosos, não tem superfície, tá? Como a gente pode entender. E está aqui, né, a configuração, tá? Aqui os planetas terrestres, aqui os planetas gasosos. A linha de gelo pode ser vista às vezes, né, através do telescópio. Aqui dentro pode ter um anelzinho girando, né, em volta da estrela, mas não é comum isso acontecer, não. Tá? Em seguida, começa a surgir aquilo que a gente chama de os objetos Herbig-Haro, e algumas evoluções dos Herbig-Haro são as T-Tauri. Isso acontece assim, conforme a matéria vai girando e vai espiralando em direção ao objeto central, que vai dar origem à estrela, o choque com elas também gera um escape da matéria por ambos os polos da própria estrela, ou seja, uma matéria flui para baixo, outra para cima, e forma como se fosse, obrigado, Renato, forma como se fosse um eixo, parece uma roda, assim, ó, e fica assim, tá? E fica nessa conformação. Como a gente pode ver aqui, né, nessas imagens, mostrando jatos, né, aqui está uma própria estrela no meio de uma nebulosidade, não dá para ver ela, mas dá para ver as ondas de choque geradas pelos dois jatos, né, desses Herbig-Haro. E aqui, ó, também, ó, são jatos de matérias que atingem milhares de quilômetros por segundo, tá? São projetadas em grande velocidade. E a T-Tauri é uma evolução também da Herbig-Haro, que são protoestrelas que têm massa pelo menos em torno de até 2 vezes a massa solar. E elas são interessantes porque, como aqui ó, a gente está vendo, elas têm um giro muito rápido, né? Porque é por causa da condensação, e também elas são ricas em lítio. Elas são ricas em lítio porque elas não têm temperatura suficiente para eliminar o lítio. Então a presença do lítio já indica, né, a presença de uma T-Tauri, ou seja, uma evolução durante a formação do sistema estelar. E elas são muito ricas também a ter um campo magnético muito intenso, as T-Tauri, e vira e mexe, elas explodem, elas soltam bolhas de gases, né? E elas têm campo magnético, igual o que acontece com o Sol, né? Nosso Sol também é rico, tem um campo magnético intenso, olha só. Então já explosões são detectados pelos telescópios, e bolhas são também detectadas aos telescópios. E o que é interessante também é que essas explosões, no meio da poeira, elas derretem as poeiras da nebulosa que está
que faz parte do disco de matéria, e esse derretimento gera pingos líquidos que solidificam e formam os côndulos, as bolinhas. Tá? Essa é uma das teorias. Tem outras teorias, mas a mais provável é essa. Então, essas explosões no meio da poeira, então, ela derrete a poeira. E no espaço, essa poeira, em vez de ficar achatada, como algo derretido no chão aqui, porque a gravidade não deixa gerar uma bolinha, no espaço ela vira uma bolinha. É assim que formam os côndulos. E os côndulos são visíveis em meteoritos, né? São as bolinhas. Aqui é um meteorito, um slice, é um meteorito que foi cortado, por isso que a gente vê em forma bidimensional. Ó, essas daqui são inclusões brancas, tá vendo? Elas são amorfas. E os côndulos são normalmente arredondados. Eu não sei se eles são quebrados, né? Porque tem muito côndulo que é quebrado. Ó, um côndulo cortado. Olha outro aqui no Murchison. Esse aqui que vocês estão vendo aí nesse material que eu deixei. Tem vários milímetros, né? Se for pensar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, quase 7 milímetros de tamanho. O que não é comum, viu? Côndulos geralmente são do tamanho que vocês estão vendo aí do lado. Algumas vezes a gente pode ver côndulos soltos, né, na matriz, como esse aqui no Eagle, que é um estatita. Aqui na Vaiandava, o meteorito que caiu aqui no estado de São Paulo também, faz tempo, mas ele tem côndulos bem visíveis. Aqui o Porangaba, né, Renato? Ó, côndulo do Porangaba, aqui está a metragem em milímetros aqui embaixo, vocês veem o tamanho. E assim são os côndulos. Ó, aqui numa lente. Aqui no Agasarcas, o Agasarcas é meio friável, eu percebi que ele não é muito duro não, e geralmente os meteoritos não são mais friáveis, tem tendência de mostrar côndulos assim individualizados. Tá vendo a bolinha? Aqui também, ó, é tudo Agasarcas. Aqui tem a protrusão da bolinha. Mas o sistema solar ele foi formando dessa forma mesmo, sabe? Então sempre por a coesão de matéria, né? Algumas vão se juntando sem choques, elas apenas se juntam, como vocês estão vendo aqui agora, ó, tá? Mas algumas vezes são choques, sim, né? Como a gente pode ver aqui, né? Algumas vêm em alta velocidade e chocam, e elas vão se despedaçando. Ao mesmo tempo que vai se formando, também vai se despedaçando. Da mesma forma como o Cladeni falou, né? Naquela época, século XVIII, ele falou exatamente isso. Tá? Os pedaços chamados protoplanetários são chamados planetesimais quando tem são maiores de 1 quilômetro. E quando tem mais do que 3.000 quilômetros, já podem ser designados como protoplanetas. Esses protoplanetas eles não têm órbitas estáveis, arredondados, relativamente arredondados como os planetas de hoje. Eles tinham uma órbita bastante excêntrica, né? E eles viviam se chocando, sabe, gente? Então, isso era muito comum, o choque entre os planetésimos. Como, por exemplo, esse daqui. Isso daqui gera alteração na matéria que constitui esses blocos. Então, despedaçavam, sabe? E o que acontecia com a matéria? A matéria, sob a ação desse calor da explosão, derretia. Então, vocês estão vendo aqui um condrito que não sofreu metamorfismo térmico, ou seja, ele não derreteu, ele está com a estrutura original intacta. Vocês estão vendo um monte de côndulos. E tem um monte mesmo, né? Não está dando nem para ver matriz, só vê côndulo. Olha, depois que ocorre o metamorfismo térmico, eles derreteram e ficaram homogêneos. Não dá nem para ver côndulo aqui. Da mesma forma como nessa figura aqui, que tem um côndulo bem definido, tá? E aqui um não definido. Claro, tem outros motivos pelo qual isso acontece, né? Não é só por causa dos choques. Também tem o alumínio 26, que
que é um elemento radioativo, né, que emitia calor, nos planetesimais grandes, eles tinham quantidade suficiente para derreter a estrutura original desses objetos. Então, muitas vezes, eles provocavam também esse metamorfismo térmico pelo próprio calor da radiação no interior desses planetésimos. Algumas vezes são formados brechas, são derretimentos, né? Onde você encontra um monte de clastos relacionados com a despedaçação, que foi despedaçado, isso quer dizer, tá? Muitas vezes, algumas vezes, os choques são tão intensos que atingem o núcleo, e quando atingir o núcleo, ele chega a arrebentar e soltar pedaços de dentro do planetésimo. Por exemplo, um planetésimo bem diferenciado, que chegou a derreter os metais, formou um núcleo metálico. Quando ele é atingido até o núcleo, ele chega a soltar, aqui ó, chega a soltar pedaços. Então, os meteoritos ferrosos, como o Bendengoff, é um meteorito que veio do interior de um planetésimo, ou seja, ele veio do interior onde havia um núcleo metálico. E outros também que a gente vê também são os de zona de transição, são metade metálico e metade silicato. Tá? Então vocês veem aqui, o que tem aqui? Aqui essa parte clara é metal e a parte amarelada, aqui vermelha, são silicatos, são rochas. Outras vezes, o que acontece o choque dos meteoritos também gera pedaços, os pedaços também se formam e acabam se juntando na formação de outros meteoritos, de outros planetésimos. Esses objetos acabam gerando um tipo de asteroide, como aqueles que a gente tem visto hoje. Justamente eles se formam por ação da gravidade e ficam um amontoado de objetos. Como, por exemplo, 2 asteroides estão sendo analisados por 2 sondas, né, atualmente, como o Ryugu, que tem uma superfície cheia de pedras, e também o Deno, que também cheio de pedras na superfície. É um tipo de asteroide desse tipo. Esses 2 asteroides têm risco de choque com a Terra, e também eles aparentemente são carbonáceos. Em Bennu vai descer, né, uma sonda lá, vai colher material e vai trazer para a Terra, para a análise. E o Bennu, às vezes, já foi, né, a sonda lá detectou inclusive perda de pedras. Ele chega às vezes a perder pedras para o espaço. Então eles já eram fontes de meteoritos, né, se for pensar bem. Esses meteoritos podem cair na Terra depois. Aqui, os planetas já começam a se consolidar, né, em um determinado momento, como a gente está vendo aqui. Tem muita história, sabe, gente? Eu estou sendo bem rápido mesmo, viu, para contar isso. Estou deixando muitas ocorrências de lado, né? Senão não dá para falar aqui na aula. E o planeta em formação, realmente ele passa uma fase infernal. Ele é chocado o tempo todo por objetos. Tem uma superfície derretida, não existe nada sólido, tá? Pura rocha derretida, assim como foi a Terra também. Num determinado momento, quando a temperatura atinge a temperatura da própria estrela, que tem calor relacionado apenas com a pressão da gravidade, começa a fundir hidrogênio e hélio. A partir desse momento, aí ela vira uma estrela de verdade. Porque até então, a pressão das camadas externas sobre o núcleo faziam ela esquentar e emitir calor. Mas em algum momento ela começa a fundir hidrogênio e formar hélio. Nesse momento ela vira realmente uma estrela produtora de elementos químicos, como uma estrela comum. Tá? Alguns planetésimos formados no cinturão de asteroides. Júpiter, por ser um planeta
né, muito maciço, ele espalhou esses objetos. Alguns foram em direção à Terra, em direção aos planetas terrestres, e outros foram para o sistema solar exterior e formou os objetos plutíneos, que eles são objetos que têm um núcleo rochoso e eles têm uma capa, né, de material volátil, na realidade, né, assim como é Plutão e Caronte e Ultima Thule. Vê a coloração amarelada, vermelha deles, que é tolina, é uma substância gerada por irradiação da matéria orgânica, gerando essa cor vermelha. A tolina é aquela que foi criada, inclusive esse termo foi criado por Carl Sagan, um colega dele, e ela aparecia naquela experiência de Miller-Urey, daqueles balão de química que eles irradiavam com matéria orgânica, mas a energia e criava substâncias na parede do balão. É aquela experiência clássica, está em qualquer livro, até de segundo grau. Agora, para finalizar, tá? A formação dos corpos paternos. Como é que foi isso? O que a gente pode encontrar? Como é que a gente sabe de onde vem o condrito? De que lugar do sistema solar ele foi formado? Então, por exemplo, a gente tem que entender assim, que existe ferro nos meteoritos. Eles são atraídos pelo ímã, normalmente. E quanto mais próximo da própria estrela, mais quentes são, portanto tem menos oxigênio. E quanto mais longe, mais frio, tem mais oxigênio, porque o oxigênio é um elemento volátil, né? Então ele não gosta de calor, ele gosta de ficar longe do calor. Então o resultado disso, alguns meteoritos ficaram oxidados, outros não. Os não oxidados estão mais próximos do Sol, do próprio Sol, vamos pensar assim. E os menos oxidados, os mais oxidados, aliás, ficaram longe do Sol, onde teria mais oxigênio. E outra coisa que acontece, os metais que vocês viram aí nessas peças que eu mostrei para vocês, são mais evidentes nos meteoritos, ou seja, nos condritos que foram formados próximos do Sol. É uma região onde tem mais refratários. Longe do Sol tem menos metais, menos refratários. Tá? Então, por exemplo, a estatita, né, que é um meteorito rico em ferro, né, inclusive não tem ferro oxidado, ele tem ferro ligado a enxofre, formando troilita, que é uma liga de ferro. E aqui, esse aqui é o estatita, que eu acabei de falar. Em seguida aparecem os meteoritos, o H, L e L são relacionados com a quantidade de ferro. Os mais próximos do Sol são os mais ricos em ferro. Lembra? Quanto mais longe, menos refratário. Mais longe, o L tem mais ou menos quantidade de ferro. O LL tem menos quantidade de ferro dos condritos chamados ordinários. E aqui segue, gente. Tá pra frente. Então veja bem. Da mesma forma que vocês viram aqui. Aqui é um meteorito rico em ferro, um H. E esse aqui pobre em ferro. Ou seja, esse formou mais próximo do Sol, esse mais distante do Sol. E assim vai. Tá? Assim para os outros. Até chegar ao CV. E olha aqui, os mais são mais ricos em matéria orgânica, ou seja, mais ricos em voláteis. É o CN e o CI, os meteoritos carbonáceos. Né? E como foi a morfologia do nosso sistema protosolar? Isso é uma pergunta interessante. Como é que faz para saber como é que foi a configuração do nosso sistema estelar? O Rubin, esse autor, ele fez uma análise interessante. Os meteoritos contam segredos. Se não tiver alguém para detectar aquela coisa do tipo, caiu a ficha, agora eu peguei a coisa. Se não tiver alguém para descobrir, eles ficam ali se mostrando e ninguém percebe nada. O Rubin fez um trabalho muito interessante, que ele viu que alguns côndulos têm invólucros de poeira ao redor. Tá?
E a presença desse invólucro de poeira ao redor dos côndulos significa que ele foi formado numa região muito rica em poeira. Então, a partir daí, ele pôde constatar onde havia mais poeira no sistema solar. Então, eu peguei, analisei os meus, eu fui, inclusive, pude, inclusive, localizar, né, côndulos com bastante invólucros de poeira. Essa aqui é o Porangaba, tá? E assim vai, ó. Tá vendo? Ó, invólucro. Aqui também tem um pequeno. Aqui, ó. Ó. Aqui ao redor. Ó, esse daqui, que é o CK3. Aqui são vários tipos de meteoritos condríticos. Esse aqui é o Murchison. Tá vendo? Um invólucro de poeira. Aqui também, Murchison. O Jubilé, ó. Realmente, eles têm invólucros de poeira. Como vocês estão vendo, ó, tem invólucros de poeira mesmo. Águas Arcas. Esse Águas Arcas está cheio de invólucros de poeira, né? Já tem de novo. Ó, gente. Tá vendo? Ó. É uma poeira escura que envolve, inclusive, não só os... Eles envolvem outras estruturas também, ó. Tá vendo? Tá dando para perceber? Uma auréola escura. Tá? Realmente, né? De fato. Aí ele chegou numa conclusão seguinte, que os estatitos, os meteoritos que estão mais próximos do Sol, que estão ricos em metais, que não são oxidados, eles têm menos invólucros de poeira, tá? Aí depois ele foi percebendo que né, os condutos ordinários começaram a ter mais invólucros de poeira. E os carbonáceos também, né? Em algum momento os carbonáceos começaram a reduzir, tá? A reduzir o invólucro. Então ele pôde constatar que o nosso sistema solar ele tinha uma grande quantidade de poeira ao redor da própria estrela, em torno de 2 a 4 unidades astronômicas. E aí ele pôde traçar então o mapa do Sol na fase de T Tauri, mais ou menos assim, como essa estrela T Tauri. Então ele tinha realmente um anel de matéria mais densa naquela distância que eu falei para vocês, tá? Depois, a história continua. A Terra recebeu impactos, né, como a Clitéia, que deu origem à Lua, e tirou toda a nossa, pelo menos a primeira atmosfera primordial, que deve ter perdido totalmente um choque desse, que a Terra ficou um planeta como se estivesse morto, né, sem água, pelo menos na superfície. Mas que depois, com os choques dos meteoritos, dos asteroides carbonáceos ricos em água, a Terra foi totalmente hidratada. E foram muitos choques, e hoje consideram que os condritos carbonáceos hidratados foram os principais depositores de água no nosso planeta. Então, os oceanos que nós vemos hoje são muito mais de condritos carbonáceos hidratados, como, por exemplo, esse Águas Arcas que vocês viram aqui, aquela pedrinha pretinha, rica em água. Esses choques foram adicionando água, principalmente. Tá? Parte deve ter sido os cometas, mas tem um estudo de deutério e hidrogênio que demonstra que os cometas tiveram menos participação do que os condritos carbonáceos hidratados. Então foi assim que a Terra foi hidratada e onde formou todos esses oceanos. Não só hidratada, como esses condritos carbonáceos hidratados, eles são ricos em matéria orgânica e trouxeram matéria, principalmente moléculas,
prebióticas, ou seja, moléculas que participaram numa evolução química que gerou os primeiros seres vivos, como o primeiro, o progeniota, né? A nossa primeira célula viva que deve ter gerado todos os seres vivos que existem na Terra. Gente, a história continua, vai longe, tá? Então, aqui é o que eu tenho que falar. Mas é claro, quer dizer, no meu projeto, o Gênese Científico, eu vou embora, tá? Eu continuo. Aí tem a fase a fase em que a Terra foi bombardeada, bombardeio pesado tardio, tá? Que deve ter gerado muito estrago na Terra. As evidências da formação dos primeiros sinais de vida, que tem em torno de 4 bilhões a 4,1 bilhões de anos. Hoje tem muita gente, não, é antes de 4 bilhões, mas tem um monte, cada vez mais vai surgindo evidência de que a vida surgiu há mais de 4 bilhões de anos. E ela resistiu ao bombardeio pesado tardio. Interessante isso. Mas isso é outra história. Tá? A história da evolução, da surgimento da vida, a evolução, a dificuldade toda que a vida teve nos primeiros bilhões de anos da sua existência, tudo isso faz parte do projeto Gênese Científico, que não faz parte da aula de hoje. E assim eu encerro a aula e agradeço a atenção e desculpe se eu excedi, tá? Mas o conteúdo da aula... Obrigado, professor.